O que sabemos sobre Ismael? Quem foi Ismael? Nesse vídeo conhecerá em detalhes, como nunca visto antes, a história de Ismael. Ismael foi o primogênito de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos e vivia perto de Hebrom. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão, durante uma aparição, que ele teria um filho e se tornaria pai de muitas nações. Naquela época, Abraão não tinha filhos, pois sua esposa Sara era incapaz de gerar, e ambos questionavam como essa promessa se cumpriria. Bem-vindos a mais uma incrível jornada pelas páginas da Bíblia, em nosso canal de Histórias Bíblicas. Hoje, na incrível narrativa de Ismael, o filho esquecido de Abraão. Esta história bíblica é um verdadeiro mosaico de lutas humanas, promessas divinas e a graça duradoura de Deus. Se você encontra inspiração nas histórias antemporais de fé, herança e redenção, venha comigo para uma grande experiência. Antes de nos aprofundarmos a história de Ismael, clica no botão de se inscrever para ficar por dentro de cada ensinamentos profundos das Escrituras. Não se esqueça de ativar o sininho para nunca perder um episódio novo. Agora vamos mergulhar nesta jornada esclarecedora juntos. Sara, que ainda era chamada Sarai, sugere a Abraão, que ainda era chamado Abrão, ter um filho com sua esposa egípcia, Agar, a quem deu como sua esposa a ele. Assim, Sarai, esposa de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por esposa a seu marido, após Abraão demorado 10 anos na terra de Canaã. Essa prática parecia ser um costume comum na época, pois as esposas de Jacó também reconheceram a essa alternativa. A serva se tornava uma espécie de substituta para a esposa, mas todos os filhos nascidos desta união eram considerados filhos da esposa legítima, o que poderia ser uma forma inicial de maternidade substitutiva. Antigamente, era comum que uma mulher estéril oferecesse ao marido uma serva para gerar filhos em seu lugar. Porém, apesar de parecer uma solução para Abraão e Sara, essa decisão gerou mais problemas do que resolveu. Agar, de fato, teve um filho com Abraão, e ao saber que estava grávida, começou a desprezar Sara, que então buscou a ajuda de Abraão. Quando Agar viu que havia tido um filho de Abraão, começou a desprezar sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: "Minha injúria recai sobre você. Eu dei minha serva ao seu abraço, e quando ela viu que havia concebido, comecei a ser desprezada por ela. Que o Senhor julgue a nós." Então Abraão permitiu que Sara agisse como queria, e ela maltratou Agar, que fugiu. Embora Sara tenha obtido um filho de Agar e Ismael fosse legalmente considerado seu filho, isso não explica o tratamento que Sara dispensou a Agar. Alguns anos depois, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os homens da sua casa, incluindo Ismael. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e Ismael, 13. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Sara e Abraão, intensificou as tensões já existentes entre Sara e Agar, que haviam surgido antes mesmo do nascimento de Ismael. Quando Agar estava no deserto, o anjo do Senhor apareceu a ela, ordenando que retornasse a Abraão e instruindo-a a dar ao filho o nome de Ismael, que significa Deus ouviu, pois o Senhor havia percebido seu sofrimento, em Gênesis 16:1. No entanto, a discórdia entre Sara e Agar alcançou seu ponto máximo durante o desmame de Isaque. Profundamente perturbada, Sara pediu a Abraão que expulsasse Agar e seu filho. Para Abraão, Ismael era o filho que ele acreditava ser o cumprimento da promessa divina, e ele questionou a necessidade de outro herdeiro, quando Deus revelou que Sara teria um filho, em Gênesis 17:18. Abraão clama a Deus que Ismael viva diante de ti. Mesmo depois do nascimento de Isaque, Abraão continuou a cuidar de Ismael com afeto e ficou triste, com o desejo de Sara de afastá-lo. Sara, por sua vez, enxergava Ismael como uma ameaça à posição de Isaque como herdeiro e queria vê-lo longe da família.
Gênesis 21, 1:34. Relata o pedido de Sara para afastar a serva e seu filho, algo que ia contra as tradições de proteção aos filhos das servas. Abraão só concordou em obedecer após receber orientação direta de Deus. O livro de Gênesis narra a história de Ismael, principalmente para destacar o contraste entre Isaque e Ismael, não tanto como indivíduos, mas como símbolos da obra divina. Isso mostra que, ao cumprir suas promessas a Abraão, Deus não se limitou às leis naturais, mas agiu de forma sobrenatural. Assim, Agar foi enviada ao deserto com seu filho, e quando ambos estavam prestes a morrer de sede, Deus ouviu o clamor de Ismael e providenciou água para eles. Além disso, Deus revelou que tinha grandes planos para Ismael e prometeu que ele se tornaria uma grande nação. Gênesis 21, 17 e 18. Você quer se aprofundar ainda mais no estudo da palavra e entender o fundo da teologia? Vou deixar o link do curso que indico para você aqui nos comentários fixados. A narrativa continua abordando a descendência de Ismael. Agar, sendo egípcia, escolheu uma esposa do Egito para seu filho, e Ismael se estabeleceu no deserto de Parã. Gênesis 21, 21. Seus descendentes habitaram a região entre Avilá e Sur, ao leste do Egito e na direção da Assíria. Gênesis 25, 18. A Bíblia descreve os filhos de Ismael em Gênesis 25, 13 e 15. Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dumá, Maazá, Hadad, Temar, Getur, Nafis e Quedemar. Curiosamente, Ismael teve 12 filhos, assim como Jacó, formando duas linhagens significativas e paralelas. Os descendentes de Ismael, conhecidos como ismaelitas, são frequentemente mencionados na Bíblia, habitando as regiões ao sul, no deserto como nômades que viviam em acampamentos móveis, tornando-se um povo guerreiro e independente. Cumprindo a profecia de Deus de que Ismael seria como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. Gênesis 16, 12. A linhagem de Ismael também se mesclou com as dos midianitas, que eram descendentes de Abraão por meio de Quetura, esposa que ele tomou após a morte de Sara. Com o tempo, muitos árabes traçaram sua origem até Abraão, especialmente através de Ismael, uma teoria que ganhou popularidade entre muçulmanos e alguns cristãos. Maomé, inclusive, afirmou ser descendente de Ismael, conforme o Alcorão, consolidando essa conexão na tradição islâmica. Alguns estudiosos cristãos, como Kenneth Fleming, apontam que é provável que parte dos árabes realmente descenda de Ismael, embora outros descendentes de Abraão, como os filhos de Quetura e a de Esaú, também tenham povoado a Península Arábica. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus fez de Ismael uma grande nação e que seus descendentes podem participar das bênçãos de Abraão ao colocarem sua fé em Cristo para a salvação. A história de Ismael vai além de uma biografia individual. Ela revela uma parte importante no plano de Deus e do desdobramento de sua graça na história de redenção. Ismael representa um nascimento natural, fruto da união de Abraão e Agar, enquanto Isaque simboliza o nascimento sobrenatural, resultado do poder de Deus ao permitir que Sara, uma mulher estéril de 90 anos, concebesse um filho. O apóstolo Paulo utiliza a história de Agar e Sara para ilustrar uma verdade espiritual profunda sobre nossa salvação. Em Gálatas 4, Agar representa a antiga aliança, fundamentada nos esforços humanos e na lei, enquanto Sara simboliza a nova aliança baseada na graça de Deus e no ato redentor que ele realizou para a humanidade. Na analogia de Paulo, os que creem em Cristo são como o filho de Sara, livres, nascidos do Espírito. Gálatas 4, 29 e 31. Ele afirma: mas, como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito,
assim é também agora. Por fim, a história de Ismael nos lembra do rico mosaico de experiências humanas e da atuação de Deus revelada na Bíblia. Se você foi tocado pela jornada de Ismael e pela maneira como ele se tornou uma figura de resiliência e promessa, convidamos você a se inscrever no canal Histórias Bíblicas, curtir esse vídeo e compartilhá-lo com os amigos e familiares. Dessa forma, você contribui para o crescimento de nossa comunidade e para a difusão da sabedoria contida nesses antigos relatos. Agradecemos por fazer parte do nosso canal Histórias Bíblicas. Até a próxima, e que a graça e a sabedoria das Escrituras ilumine o seu caminho. Inscreva-se, compartilhe e acompanhe mais histórias inspiradoras das páginas da Bíblia. Abraço, Deus abençoe.